Alô, concurseiro, PCI Dicas no ar, para você que se liga aqui no site. Olha, o tema de hoje é bem interessante, principalmente para aquela hora da prova, que você está lá fazendo as questões, deu aquele esquecimento, aquele branco. Pois é, a gente vai tratar sobre isso hoje, falar por que acontece, como você se preparar aí para não deixar que isso domine você na hora da prova. E quem está aqui para ajudar a gente é a Ariane. Seja bem-vinda. Obrigada. Valeu. Ela vai explicar um pouquinho mais, vai dar dicas bem interessantes, viu? Ariane, para começar o nosso bate-papo, né? Branco, esse dar o branco, o que caracteriza ele? Porque é um esquecimento puro, não é? O que é esse branco? Na verdade, o branco, ele pode ser duas coisas principais. Ele pode ser um momento em que não houve registro, então você fez uma leitura ou adquiriu alguma informação e você reproduziu, decorou. Você, na verdade, não tomou para si, não construiu aquele conhecimento. Então ele não é seu. Aí não adianta. Aí não adianta, porque você até leu, você até teve contato com aquela informação, mas aí na hora que te perguntam, cadê? Eu não pensei sobre, eu não elaborei, não ficou meu, um conhecimento meu, não construí um conhecimento próprio a partir daquilo que eu li, ou que eu ouvi e assim por diante. Então, pode ser que eu não adquiri aquele conhecimento e apenas fiz uma leitura, por algum motivo não entrou, não pensei. Ou seja, a partir daí já não caracteriza sinônimo de esquecimento, né? Isso quer dizer que a pessoa não estudou, não aprendeu. Ou pode ter apenas lido, dado uma olhada naquela questão, porém não assimilou o conhecimento. Exatamente. E a outra parte? Quando a pessoa realmente estudou. Então, aí tem uma outra questão, que é quando estudou, assimilou, tornou um conhecimento próprio e algum sentimento, alguma ansiedade, nervosismo, toma a frente. Toma a frente daquilo e aí é o famoso branco. Aí é o branco mesmo de um conhecimento. Eu tenho conhecimento. Ele é meu, eu construí a partir de uma leitura, a partir de uma informação, só que eu não estou conseguindo acessar porque estou ansiosa demais. A ansiedade está à frente do meu conhecimento. E aí é o branco. Aí sim é um esquecimento de algo que eu tenho, que é meu. O decoreba é uma reprodução. Eu decorei um saber alheio. Então, assim, eu estou reproduzindo o saber do outro sem pensar, sem internalizar. Não passou a ser meu. Volta na mesma questão. Então, o decorar, ele provavelmente não vai ficar na minha memória. Nem a questão de usar, tem muita gente que usa, às vezes, palavras-chave, né, para poder se recordar de algo que ela precisa discorrer ali naquele momento da prova. Uhum. Essa questão de palavra-chave é uma boa? Será que... Ou não? A dica sempre é aprender, é estudar. A pessoa tentar digerir aquilo da melhor forma. A melhor dica que tem para os concurseiros, para quem vai fazer uma prova, é o aprender. É a melhor dica. Então, você de fato vai adquirir um conhecimento daquilo e você vai poder responder sobre aquilo com propriedade, porque é seu. Mas e se eu usar algumas estratégias para eu lembrar, tudo bem, não tem problema. Eu acho que você está usando algumas palavras-chave para, se por um acaso a ansiedade te pegar ali naquele momento, você vai ter alguns escapes. E aí vai te trazer de volta o seu conhecimento. Agora, se você pegar palavras-chave em coisas que você não tornou seu, você vai ficar só com as palavras-chave. E não vai conseguir desenvolver aquilo. Não tem o contexto, não tem o conteúdo mesmo. Ficou coisa solta, fragmentada, e aí fica difícil. Agora, Ariane, você é psicóloga, a gente está falando dessa questão, né, de dar branco, e é importante também, claro, além dos estudos, os concurseiros aí
saberem da importância de cuidar da saúde mental também, da memória, né? E para isso, controlar a ansiedade, enfim, qual que é a dica nesse caso? Sim, perfeita pergunta. Porque, na verdade, assim, todos nós precisamos cuidar da saúde mental. É interessante que a gente tem um problema, sei lá, no rim. A gente vai ao médico. E quando se fala de saúde mental, hoje em dia está mais esclarecida a questão. Mas, na maioria das vezes, deixa para depois. Ah, eu não sou louco, para que eu vou num psicólogo, né? Mas, na verdade, a saúde mental ela é importante, inclusive, para a saúde física. A nossa mente, ela conduz o destino. Porque, às vezes, a gente quer jogar no outro o destino. Seja num ser superior, ou nos pais, ou em quem quer que seja, a gente tem uma tendência a jogar no outro. Mas, na verdade, é nosso. A responsabilidade de nós é nossa mesmo, da nossa mente, do conduzir a vida, do se apropriar dela, do próprio destino, as minhas escolhas, o que eu quero. Saber de mim me faz saber o que eu quero. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo ser assertiva nos meus passos, inclusive nos concursos. Inclusive no que eu vou exercer, minha profissão, etc. Porque eu sei de mim, eu sei para onde eu quero ir, é muito mais fácil. E quando eu tenho uma saúde mental, isso me conduz de uma forma muito mais adequada, muito mais tranquila, evita até problemas físicos. A própria ansiedade, ela pode gerar uma gastrite, dores de cabeça, enxaqueca e tudo mais, que é a somatização. Então, assim, é importante cuidar da saúde mental para tudo, inclusive para a questão da ansiedade na hora de eu dar meus passos na vida, os passos importantes da vida, como escolher um concurso. Então, isso vai me direcionar melhor. Eu vou ficar mais calma, de certa maneira, na prova. É como se eu me apropriasse mais de mim, eu fico menos insegura, eu sigo minha vida, ela é minha, sabe? E isso tudo faz parte da saúde mental. A autonomia é a base da saúde mental. Quanto mais saúde mental eu tenho, mais autônoma eu sou. Eu cuido do meu viver. E tudo isso vai acabar incidindo, né? A gente, voltando à questão do branco, tudo isso vai acabar incidindo na hora da prova, que se ele não tiver nessa preparação, ele muito provavelmente, ele vai ter um branco. Faz diferença. Faz diferença. Porque até na hora de estudar, eu estudo me apropriando daquele conhecimento. Né? Eu não fico desesperada decorando e eu vou caminhando passo a passo, eu vou adquirindo, eu vou prosseguindo, sem grandes desesperos, sabendo planejar. Entende como entra um todo? Eu vou planejando o meu estudo, eu vou prestar em tal mês, eu começo a planejar, eu vou estudar isso, depois isso, depois isso, eu me organizo, mas eu só consigo organizar para fora se aqui dentro estiver organizado. Se não misturo tudo, eu me apavoro, aí eu vou estudar isso, aí eu vou começar a estudar aquilo, aí eu já começo, não termino essa leitura, começo outra, e percebe como tudo se embaraça? Então, tudo tem a ver com a saúde mental nesse sentido. Você falou do planejamento, né, dessa organização, eu acho que pode-se dizer que é um pontapé inicial? A parte do planejamento, o que eu vou estudar hoje, como é que eu vou fazer, que prova que eu vou prestar. Pode-se começar daí? Para quem está lá, às vezes estudando muita coisa, está cheio, com a cabeça cheia de coisa, pode-se dizer que esse é um pontapé inicial? Pode-se dizer que é o pontapé inicial. E que isso aqui dentro vai dar condições para fazer da melhor maneira possível. Vai dar condições, porque eu vou conseguir planejar, me organizar e me apropriar disso que eu me organizei e planejei. Entende que não fica embaraçado, fica um passo a passo, até eu chegar onde eu quero. Até mesmo para a hora da prova,
né? Hora H, o dia D de fazer a prova, a pessoa ter vamos dizer assim, esse costume do planejamento da organização. Na hora da prova, ele vai se organizar também para as questões, para a redação. Isso vai ajudar com que ele reduza a possibilidade de ter um branco. Sim, perfeito. De ter um branco e de fazer uma boa organização até do tempo da prova. Fundamental em concurseiro. Fundamental. Fundamental, tempo da prova, essa organização, principalmente para você não se perder, que é aí que acontecem os erros, né? Sim. Tempo da prova, você vai se organizar nisso, se planejar. De certa forma, como aquilo é seu, é o seu conhecimento, você vai fazer uma prova mais calma, vai fazer um planejamento melhor, até da sua leitura, vai acontecer mais fácil. Porque se você é tomado por uma ansiedade na hora de uma prova, você vai ler 3, 4 vezes uma questão porque você não conseguiu entender aquela questão. Até você conseguir entender, você primeiro vai ter que se livrar da sua ansiedade, e nem sempre é possível. Por isso que eu te digo, cuide de si mesmo, vai atrás. Por que eu tenho essa ansiedade? Por que isso se passa comigo? Né? Eu vou chegar nessa parte ainda que eu acho que é bem interessante também, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Ali na hora da prova, tudo bem, a gente já falou um pouco sobre a saúde, né, mental, sobre a questão da organização, mas na hora da prova, mesmo assim, deu branco. Qual que é a dica? O que a pessoa pode fazer ali, né, psicologicamente para ela tentar se acalmar e às vezes conseguir lembrar do que ela precisa para responder a questão? Olha, é uma pergunta difícil. É difícil porque assim, cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas se eu der uma dica assim, de algo prático, vai funcionar para uns, para outros não. Por exemplo, se eu estou ali tomado por uma ansiedade, vou falar em coisas concretas e práticas. Não sei, talvez levantar, dar uma volta, respirar um pouquinho e depois voltar para o seu ambiente ali da prova, pode ser que ajude. É provável que sim, como se você estivesse diante de um monstro, uma prova, né? E aí você levanta da frente do monstro e vai dar uma voltinha para depois enfrentar o monstrinho de novo. Arejar a cabeça um pouquinho. Arejar um pouquinho. Quem sabe resolve. Quem sabe resolve. Para uns. Para uns. Porque depende, é isso que eu estou te dizendo. Depende se aquilo é um conhecimento que virou conhecimento ou se era apenas uma coisa decorada. Se era uma coisa decorada, fica difícil acessar. Se é um conhecimento, talvez eu vou lá, bebo uma água, alguma coisa, talvez a ansiedade saia um pouco da frente, porque o que está acontecendo nesse momento? A ansiedade está ali, tampou tudo. É uma barreira que impede com que um candidato ali ele consiga desenvolver o que ele precisa. Exatamente, atrás da ansiedade está o conhecimento ali. E talvez se eu levantar, beber uma água, sair um pouquinho, deixa eu dar uma respirada, pode ser que derrube um pouquinho essa muralhinha da ansiedade, né? E aí sim facilitar, né, para que ele termine a prova, pelo menos, minimizando aí, né, os erros, enfim. Isso é importante, né? Isso. O que é interessante dizer que talvez não vai ter dicas concretas, porque pode servir para uns e para outros não. O que mais é importante saber é que o conhecimento que está lá dentro, se você cuidar dessa ansiedade, trabalhar essa ansiedade num programa de terapia, você provavelmente vai conseguir fazer a sua prova, dar o melhor de si ali, tudo que você sabe, que você conhece, e provavelmente vai muito bem. Se você estudou, se você adquiriu o seu conhecimento, se você planejou para estar ali. Então, a ansiedade, ela é mais fácil de ser derrubada, né? Ajuda bastante. Ajuda bastante, claro. E justamente nessa questão, agora voltando, né, para chegar nesse ponto, você falou muito bem nessa psicoterapia. A gente entende que tem muitos concurseiros que às vezes estão ali num perrengue financeiro, né? Não conseguem procurar, às vezes, um profissional muito por conta disso. Mesmo assim, a pessoa, a partir do momento que ela identificou que ela precisa de ajuda, o que ela pode fazer, mesmo assim, com essa situação?
a gente tem, são dois pesos, duas medidas, né? Mas, de qualquer forma, o concurseiro que ele se viu numa situação que ele precisa de ajuda. É claro, procurar um profissional. Isso sempre vai ser a melhor dica. Sim. Né? Quando ele começou ali a perceber, eu vou voltar na questão, ele vai procurar ajuda. Mas nesse caso, ele pode fazer uma sessão só, é uma sequência de sessões, como é que fica nessa parte? É uma sequência de sessões. Porque entra numa questão, por exemplo, a minha abordagem ela é psicanalítica. Entra numa questão de se conhecer, de ampliar aqui dentro. Como se eu acendesse luzes aqui dentro para entender por que funciona assim. O que acontece comigo? É como assim, eu tenho vontade de ir para um programa para análise, para eu ter uma análise, e a partir disso eu me amplio, eu me conheço mais, eu sei mais de mim. Então, eu me aproprio mais de mim. Agora, sim, não dá para ser feito isso em uma sessão. Pelo contrário, ela é em tempo indeterminado, ao se falar de psicanálise. Tá? E são profundezas mesmo, que entra de conhecimento. Sei lá, exemplo, uma ansiedade pode ser gerada, sei lá, um exemplo, por um pai que exigia muito desse filho. Desempenho, nota. E talvez essa criança, esse adolescente foi ficando acelerado para cumprir a expectativa do outro. Isso que é interessante, porque a psicoterapia vai ajudar a pessoa a entender qual que é a expectativa dela, o caminhar dela, que a partir do momento que é dela, o sucesso, claro que ele vem porque ela vai estar no lugar que é dela, que ela vai ocupar, que ela quer ocupar. E não o que o outro quer. O outro, eu quero você aqui. E às vezes fica ali, fica cheio de ansiedades, né? Seria então muito questão de uma autorreflexão para o concurseiro. Análise. Análise. Para o concurseiro, para qualquer pessoa, mas o concurseiro, quando ele sofre de uma questão de ansiedade, angústia, porque tem que passar, porque preciso, eu acho que dependendo da questão, isso vale a pena pensar. Por que esse concurso? Por que eu preciso tanto passar? O que é isso? É algo desejo meu? É algo desejo do outro? O que é isso nesse momento da minha vida, no meu viver? O que é isso agora, esse ponto, concurso? Tem todo o viver, e eu estou num ponto. Daí abre-se um leque, né? Abre-se um leque. De várias... O que é isso? De onde veio isso? Eu quero por estabilidade... eu quero porque eu gosto daquilo ali que eu vou prestar, é a minha profissão, é o que eu sonho, é o que eu desejo, o desejo é meu, entende? Então, a pessoa vai entendendo cada vez mais por que as minhas escolhas, de onde elas estão vindo, e a partir daí eu vou construindo o meu caminho, a minha história, as minhas escolhas, assim por diante. Principalmente para não dar branco na hora da prova. Né? Isso, exatamente. O branco na hora da prova, ele mostra uma provável ansiedade e eu acho importante entender por que essa ansiedade, o que é isso. Eu acho que, para deixar um pouco claro aqui, a ansiedade, ela é natural e todo mundo tem. Tá? E ela não é um sintoma ruim, como se fosse assim, a ansiedade, sentir alguma coisa é ruim, é horrível, é doença. Não, a ansiedade todo mundo tem. A questão é quando a ansiedade prejudica, aí ela precisa ser trabalhada, ela precisa de cuidados. Quando ela passa a ser prejudicial, está me atrapalhando no viver. Então, aí a gente precisa olhar para isso. O que é isso? Por que se passa dessa forma, desse modo comigo? Pois é. Muito bom. Maravilha. Eu acho que o mais importante
E esse conhecimento que você passou para os concurseiros serve muito como a questão da reflexão mesmo, para você que está aí desse lado poder se avaliar, se analisar e saber aí, né, se você precisa de ajuda, se não, se você consegue controlar a sua ansiedade da melhor maneira possível para chegar bem nas provas e não ter aí o problema com esses brancos, esses lapsos de memória aí que no fim acontecem, né? Tá certo. Verdade. Ariane, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Imagina. Valeu mesmo. Eu que agradeço, obrigada a vocês. Imagina, estamos aí. PCI Dicas de hoje falando sobre essa questão do branco na hora das provas. Você pode ver e rever quantas vezes quiser esse bate-papo nosso aqui, que vale a pena, viu? Serve muito para reflexão aí, para você conseguir se concentrar mais e fazer as provas com mais tranquilidade também e ter sucesso, viu? É isso aí, concurseiro. Na semana que vem eu tô de volta com o PCI Dicas. Até lá!